Saudações, seja muito bem-vindo ao Sentinela Nerd. Eu sou Grant Jones e hoje eu tô aqui para um assunto que muita gente tem comentado e eu mesmo estava muito a fim de comentar sobre isso, que é o lançamento, finalmente, do Snyder Cut. Bom, eu tô aqui, como sempre, com meu parceiro Som, e ele vai começar aí com a palavra dele, vai dar as ideias dele, a teoria, e logo em seguida eu dou a minha opinião. Som, pode mandar bala. Olá, pessoas, aqui é o Som e, né, já tava na hora da gente gravar, né, sobre o Snyder Cut, né? Tava só esperando um pouquinho a poeira baixar, porque tinha muita gente gravando. E, cara, sincero, como sempre, eu não tenho muito o que se esperar não, velho. Eu só desejo que seja melhor do que aquela aberração que foi pro cinema, né? Que aquele bigode do Henry Cavill de CG, misericórdia, velho. Ninguém merece ver aquilo, velho. Que horror. Então, é só isso que eu espero, né? Eu tenho uma ideia de que não vai ser é, o filme barra série, que não vai ser um filme também, não vai ser uma série, vai ter 4 episódios de 1 hora de relógio. 4 fucking horas de relógio. Então, o valor do orçamento, eles aumentaram o orçamento. Então, tipo, não tem que ser pelo menos um pouco superior ao que foi pro cinema, porque o orçamento tá um orçamento muito bom. Tá superior à quantia que ele disse que ia colocar, né? Então, tá aquele pouquinho daquele hype, mas é aquele medo de do hype e buraco abaixo. Então, tô com um pouquinho de expectativa mas o medo de se decepcionar tá um pouquinho maior. E tu, o que é que tu acha? Cara, sinceramente, eu acho, pelo trailer, né, pelas imagens que foram liberadas, eu tô com uma expectativa muito alta, principalmente porque, assim, é o Snyder de volta para concluir o trabalho dele, pelo menos continuar. A gente não sabe se ele vai continuar com a Liga da Justiça depois, né, mas, assim, eu gostei bastante de Homem de Aço, do jeito que ele adaptou, aquela visão que ele teve de um Superman mais realista, né, mais humano, dos sentimentos do Superman em um mundo que ele não conhece, um mundo onde ele está sempre julgado. Eu gostei do que o Snyder fez. A mesma coisa de Batman vs Superman, que eu gostei muito, assim, da forma que ele trabalhou os dois lados. Claro, tem algumas coisas ali que eu não gostei, né? Muita gente não gostou também, que eu acho que ele mistura bastante histórias e não consegue se aprofundar em uma só, sabe? Isso é uma coisa que eu não curto muito. Pelo menos nesse filme eu não curti muito. E assim, Liga da Justiça é meio que para ser o terceiro filme da saga do Snyder. A gente já falou lá no outro canal, como eu falei no outro canal lá do Patriarcado, o Snyder ele tava com um plano que era uma saga de 5 filmes, que aí no caso era o Homem de Aço, Batman vs Superman e depois uma trilogia da Liga da Justiça. Essa era a ideia dele. E aí E aí, no caso, agora, o Snyder Cut é a fase 3 dessa saga dele. A não ser que, uma coisa que eu tô teorizando, que eu tô pensando muito nisso, é que talvez o filme vai ser tão longo, né? Tanto que vai ter até epílogo, né? Justamente para ele tentar adaptar a história dos 3 filmes num só, sabe? Já que a gente vai ter ali o retorno do Superman, dos heróis contra o Lobo da Steppe, o sonho lá do Batman, mostrando um futuro onde o Darkseid invadiu a Terra, e eu, assim, vários veículos de informação estão dizendo que vai ser tudo no sonho do Batman, assim, tu fazer refilmagem só de uma cena de um sonho, chamar lá o Jared Leto de volta, o outro lá, o ator do Exterminador, eu esqueci o nome do cara. É Joe Manganiello, se não me engano. Chamar eles pra gravar cenas adicionais de um sonho. E já deixar isso bem claro agora de como vai ser. Eu não acredito muito. Eu acredito que vai ser uma cena real. Eu acho que essa cena, sim, vai ser o epílogo. No final de tudo, a gente vai ver a Terra destruída pelo Darkseid, dando uma ideia, assim, de que talvez vai haver um outro filme adaptando melhor isso. Ou talvez eles já adaptem agora e vai ir um outro filme depois do Snyder Cut de uma guerra definitiva entre os heróis e o Darkseid.
E assim, uma coisa que eu vi bastante, pelo menos que eu acho que mais gente viu isso, é que o Snyder Cut, ele foi liberado depois que a Warner viu o sucesso que a animação de Guerra de Apocalipse fez. Então, e eles dando uma olhada assim, tu vendo os projetos, as ideias originais do Snyder e comparando com a animação, tu vai ver que é uma coisa muito parecida. E então, talvez a Warner tenha pensado o seguinte, bah, ele praticamente vai fazer essa animação em live action, uma história muito boa, cenas muito boa, toda uma interação entre os personagens ali, uma trama muito bem feita, pelo menos é o que eu achei da animação, e o Snyder vai tentar fazer isso em live action. Então, esse é um voto, assim, que eu acho que a gente tem que dar pra ele. Que, assim, pra quem gostou da animação, tu vai ver aquilo se tornando realidade lá, né? Que eu acho que que o Snyder Cut vai ser. Vai ser uma adaptação dessa animação, talvez de toda lá a saga dos quadrinhos, a gente pode até falar nisso em outro vídeo, mas a verdade é que, assim, ao meu ver, a gente vai ter, além do retorno de Superman, a luta com Stephen Wolf, mais indícios, assim, de uma possível guerra entre todos os heróis da Terra ali, da Liga da Justiça e seus aliados, contra o Darkseid. Talvez uma pequena cena, ou talvez um prelúdio não, o epílogo seja basicamente isso, a ideia de que vai ter sim uma guerra maior em um segundo filme. E é assim, é o que eu penso, é a minha teoria. Eu acredito, cara, que ele não precisa se aprofundar tanto na origem ou histórias assim do Batman, da Mulher Maravilha e do Superman. Como tu mesmo disse, cara, eles são heróis que já foram apresentados antes, cada um já teve seu filme, sua história contada. Mas o Snyder, pelo que ele tá dizendo, ele vai se aprofundar bastante no Cyborg, segundo ele, o coração do filme. Eu até concordo, no Flash, que realmente vai precisar de um bom destaque, vai precisar de uma boa trama pessoal para ser contada, até porque ele já vai ganhar o filme dele aí depois. E no Aquaman já teve filme solo dele, né? E a gente conheceu bem melhor a origem do cara, já viu mais Atlântida, mas mesmo assim é um filme que se passa depois de Liga da Justiça, então a gente tinha que conhecer melhor o personagem antes dele ter o filme solo dele. E isso foi a mesma coisa que aconteceu nas animações, né? Tipo, poucos personagens ali tiveram um filme solo. Nas animações foi assim, que a gente via mais crossovers do que filme solo. Batman, por exemplo, muita gente diz, o Batman tem muita animação solo nesse universo. Não, cara, se tu for analisar, as animações do Batman serviram para apresentar a Bat-família, que nós tivemos aprofundamento no Robin, Damian Wayne, que desempenhou um grande papel lá em Apocalipse War. Também no Asa Noturna, que serviu como um mentor para os Titãs, né? Ali foi mostrado mais em Liga da Justiça versus Jovens Titãs e Contrato de Judas. E assim, ele era meio que uma base pro Damian também, o próprio Damian diz isso no Guerra de Apocalipse. Ali, o filho do Batman também, Batman Bad Blood. Esses foram filmes que se aprofundaram mais na Bat-família, principalmente no Asa Noturna e no Damian. E, assim, em Lanterna Verde, Flash, Cyborg, Aquaman, outros personagens ali que estavam na liga que apareceu, o Caçador de Marte, o Gavião Negro, o Shazam apareceu um pouquinho, eu até senti um pouco de falta dele. Os próprios Titãs, cara, a gente tu não viu o filme solo deles, mas as animações que eles aparecem, cada um mostrando um pouquinho de sua história, dando um pouquinho de seu charme na tela, né, por assim dizer, já foi bastante, cara, porque deu pra tu conhecer o personagem, deu pra tu entender a personalidade dele, a história dele, as motivações dele, e aquilo é ótimo. E eu acho que é basicamente isso que o Snyder vai tentar fazer. Ele vai dar um destaque no filme, se não é filme solo, mas ele vai dar um destaquezinho pra cada um, pra gente conhecer melhor o personagem, que pra mim foi uma coisa que faltou muito no filme de 2017. Tipo, basicamente tu não sabe, tu não entende porque que o Aquaman simplesmente mudou de ideia e foi lá ajudar o Batman, né? Foi ajudar os heróis. Mostra lá que ele viu que a caixa materna foi roubada. Tá, mas ele já sabia que as caixas maternas estavam sendo buscadas pelo Lobo da Steppe. E aí, porque uma delas, e justamente a que estava sendo guardada por Atlântida, foi roubada, ele decidiu mudar de ideia e ajudar. E ainda tem aquele
discurso motivacional da Mera, né? Então, pra mim não adianta aquilo, a gente tem que entender melhor a motivação dos personagens. Do Flash até dá pra entender, porque assim, mesmo assim o filme tem a série, a gente conhece mais o personagem, a animação também, ele teve as animações lá do Flashpoint, a animação da Liga da Justiça lá do Bruce Timm, a gente conhece mais o personagem. Quadrinhos também, né, a gente conhece bastante o Flash, o Barry Allen, que é o do filme. Então acho que pra mim, o que eu espero ver dele, do Flash, nesse filme é ele aprendendo mais a usar sua habilidade. Eu acredito que a gente não precise ver uma origem do Flash. Se tiver, vai ser legal. O que com certeza eu vou gostar de assistir, sei lá, o Barry sendo atingido pelo raio de novo, talvez com efeitos diferentes do que a CW fez. Não criticando, eu gosto muito da série, mas assim, a gente vai ver o Flash explorando lá a força de aceleração, viajando no tempo. Vai ser uma coisa muito legal. E é isso que eu espero do Flash. Ele aprendendo a usar melhores poderes dele. Já do Cyborg, eu espero que, assim, como o Snyder disse, ele é o coração do filme. Então eu acho que o Cyborg é sim um personagem que a gente tem que ver uma origem. Isso aconteceu no universo das animações, né? A gente viu a origem dele. A gente viu a origem dele nos filmes também, lá em Batman vs Superman, que mostrou lá como ele foi criado, né? Como ele ganhou aquele novo corpo. E pelo que tá aparecendo nos trailers de Liga da Justiça, vai mostrar mais o passado dele. Isso é uma coisa que eu quero entender também. Eu quero entender mais o Cyborg, o pensamento dele, os sentimentos dele, porque ele ainda é parte humana, né? E a parte humana dele, eu acho que é o mais importante que o personagem tem. De como ele consegue lidar com essa parte humana mesmo sendo mais robô. Ele mesmo disse que ele não é um robô, mas ele se sente como um. Então eu quero ver como é o sentimento humano dele, que ele ainda tem. E o Aquaman, como eu já falei, eu só quero ver a motivação dele, porque a gente já viu o filme dele, a gente sabe como ele é, a personalidade dele, só que eu quero entender, ver uma motivação do porquê ele resolve ir lá ajudar os heróis, sendo que antes o cara era basicamente um beberrão, né? E assim, é o que eu quero ver desses caras. Agora, os outros. Batman, Superman, Mulher Maravilha, a gente já conhece, a gente sabe as motivações dele, as histórias deles. Só que para uma possível sequência de cada um deles, que eu acredito que o Homem de Aço 2 só vai ser lançado dependendo da aprovação do Snyder Cut, a gente precisa ver um concerto do Superman, não só fisicamente com aquele CGI, mas também uma motivação melhor, né? A gente tinha um Superman emocionalmente abalado, né? Lá nos filmes anteriores e no esse novo filme lá de 2017 ele tava muito estranho, é como se ele já tivesse ali no mundo há anos, se desse bem com as pessoas. E não é essa visão que o Snyder tinha dele. Já o Batman, eu acredito que vai ser uma coisa bem mais sombria, como deve ser o Batman, um personagem sério e a versão do Ben Affleck é bem brutal e a gente não viu isso nem um pouco em Liga da Justiça, é o que eu quero ver aquele Batman que vai pra pancadaria. Já a Mulher Maravilha, eu gostei, acho que foi a única personagem que eu gostei no filme de 2017. Ela se saiu bem, mas não teve tanto destaque quanto os outros personagens, né? Então é isso que eu espero de cada um, é isso que eu espero que o Snyder faça, que ele consiga dar destaque para cada personagem individualmente, mesmo trabalhando eles em conjunto. Eu acho que ele vai conseguir, pelo menos eu espero que ele consiga, né? É isso, eu acho que o Batman do bem merecia um filme. E é isso, né? Vamos finalizar esse podcast por aqui antes que a gente acabe perdendo essa gravação aí, vai complicar um pouquinho, né, velho? É contigo aí agora. Pode falar, já expressei minha. Acho que a gente vai ter que encerrar por aqui, porque no jeito tá tendo uns problemas. Se a gente precisar gravar outra cena amanhã, ou coisa assim, a gente grava. Mas eu acredito que a gente conseguiu falar bastante coisa, teorizar bastante coisa, dar a nossa opinião e dizer o que a gente espera. Assim, então é o seguinte, para finalizar, nós torcemos para que Zack Snyder consiga entregar pelo menos um filme com 80% de aprovação, né? Não precisa nenhum filme 100% bom, tirando Coringa. Mas sim, eu acredito que ele vai conseguir entregar uma coisa muito boa, uma coisa que ele tem planejado há muito tempo e ele tá, assim, cada pista que ele dá pra gente é um detalhe incrível que esse filme vai ter. E eu tô apostando todas as fichas no Snyder, hein? Eu acredito que o Snyder Cut realmente vai ser o filme digno da Liga da Justiça.
É isso. Muito obrigado por assistirem esse podcast, ouvirem, né? Que é um vídeo em podcast, né? No caso, vocês vão estar ouvindo, Meu assistindo. Deus, cara. Não acredito que eu tô falando isso. Mas é isso aí. Muito obrigado e eu espero que, né, a gente tenha transparecido nossa opinião. E eu quero esperar muito. Eu tô empolgado, mas eu tô com medo de essa empolgação toda acabar, né, me decepcionando. Mas eu tô muito empolgado pro Snyder Cut. E é isso. Muito obrigado e fui. Obrigado, Som, por ter participado. Vocês ouvintes, não deixem de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar e não deixem de seguir a gente nas redes sociais que a gente vai estar deixando aí na descrição. Nós temos a página no Instagram e, infelizmente, é só isso que a gente tem por enquanto. Mas enfim, é isso. Muito obrigado e até a próxima.